de 1.000 cientistas de todo o mundo participam de um dos maiores experimentos da ciência na atualidade. A tentativa de decifrar as propriedades do neutrino, uma misteriosa partícula que pode guardar segredos da origem do universo. O projeto inclui cientistas de 200 instituições de 35 países. O Brasil participa da iniciativa com pesquisadores da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e da ACAER, empresa de engenharia aeroespacial. Os cientistas acreditam que o projeto tem chances de responder a algumas das perguntas mais intrigantes sobre o cosmos, principalmente de onde viemos e para onde vamos. Ainda nesta edição, a inteligência artificial detecta possíveis sinais de alienígenas emitidos por 5 estrelas distantes. O Matéria de Capa está só começando? Fique com a gente! Imagine um gato que poderia se transformar em uma onça, depois em um tigre e finalmente voltar a ser um gato. Essa é a metáfora criada pelos cientistas para explicar a complexidade do neutrino, a partícula subatômica que será objeto desse estudo. 1 bilhão de vezes mais numerosos que as partículas que compõem as estrelas e planetas. Os neutrinos são a segunda partícula mais abundante do universo, superados apenas pelos fótons. Ao desvendar seus segredos, os cientistas esperam resolver mistérios ligados à origem do universo, como a existência dos buracos negros, as explosões de supernovas e a composição da matéria escura. Os neutrinos são definidos como partículas subatômicas porque são menores do que o átomo, assim como os nêutrons, os prótons e os elétrons. Diferentemente desses últimos, os neutrinos não se juntam a outras partículas para formar átomos, porque não têm carga elétrica. Para levar adiante esse projeto, laboratórios subterrâneos estão sendo construídos nos Estados Unidos, a 1.500 metros de profundidade. Isso tem a ver com as condições ambientais necessárias para a realização do experimento. A rede subterrânea, com 1.300 quilômetros de extensão, vai de Chicago, no estado de Illinois, até o laboratório Sanford, que fica na cidade de Lead, na Dakota do Sul. Em termos simples, um feixe de prótons, que são partículas subatômicas localizadas no núcleo do átomo, será produzido no laboratório Fermilab, em Chicago. Em seguida, esse feixe atinge um alvo, produzindo uma chuva de neutrinos que percorre os 1.300 quilômetros de túneis subterrâneos até Sanford. No destino final, o feixe colide com átomos de argônio, um elemento químico ultrapurificado, gerando uma nova chuva de partículas. São essas partículas que serão estudadas e podem conter a chave dos mistérios que os cientistas buscam desvendar. DUN, Deep Underground Neutrino Experiment, DUN, ou experiência com neutrinos a grande profundidade. Esse é o nome do projeto que terá a maior parte do custo, 3 bilhões e 700 milhões de dólares, financiados pelos Estados Unidos. O que havia antes e depois do Big Bang? Como a explosão de uma estrela cria um buraco negro? São muitas as perguntas que os cientistas esperam responder ao longo das experiências para decifrar o neutrino, essa partícula misteriosa. Para estudar os neutrinos, os cientistas do projeto DUN vão contar com um complexo de aceleradores de partículas do laboratório Fermilab, especializado em física do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Entre as questões mais intrigantes destacam-se como a matéria se formou após o Big Bang, a grande explosão que teria ocorrido há 13 bilhões e 600 milhões de anos e deu origem a tudo o que conhecemos.
Os pesquisadores também esperam confirmar o entendimento existente hoje no mundo científico de que 4 forças governam o universo: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Com a participação da Unicamp, da empresa de engenharia Acaer, o Brasil terá um importante papel nesse estudo destinado a investigar as partículas subatômicas. A Universidade de Campinas lidera outras 9 instituições no país, entre elas o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Universidade Federal de São Carlos. O projeto é financiado pela FINEP e pela FAPESP. A existência dos buracos negros, as explosões das supernovas e a composição do universo em matéria e antimatéria serão alguns dos pontos a serem estudados no projeto DUNE, como explica o professor da Unicamp, Pascoal Pagliuso. Os objetivos do experimento estão relacionados com o comportamento dos neutrinos. Em particular, os neutrinos têm 3 tipos, que nós cientistas chamamos de sabores: o neutrino do tau, o neutrino do elétron e o neutrino do muon. E mais interessante que isso, eles oscilam de um para outro. Um neutrino pode começar como de um sabor e mudar para o outro. E esse mecanismo é completamente misterioso. E entender tudo isso em relação ao comportamento dos neutrinos tenta, então, responder 3 questões muito importantes. Primeiro, por que o universo é constituído de matéria e não de antimatéria? Um segundo objetivo importante é o estudo da explosão de uma estrela, né, ou de supernovas. O que acontece? Quando há uma explosão de uma estrela, há uma emissão gigantesca de neutrinos, mesmo antes dos fótons, mesmo antes da luz. O terceiro objetivo é que é possível, através dos estudos dos neutrinos, detectar o decaimento de um próton. Ao detectarmos o decaimento do próton, isso vai melhorar os modelos de descrição da matéria no universo e pode nos permitir evoluir para uma teoria de compreensão completa da matéria e da energia, uma teoria de unificação da matéria e energia, que foi um sonho do Einstein, que ele nunca conseguiu resolver antes de nos deixar. O vice-presidente de operações da Acaer, Fernando Ferraz, explica como será a participação da empresa de engenharia aeroespacial no projeto. A Unicamp está conduzindo, está centralizando as atividades científicas, mas precisava da colaboração da indústria para poder operacionalizar, para poder transformar os conceitos científicos em soluções práticas para instalação. E atualmente nós estamos fazendo o projeto da instalação de purificação e regeneração do argônio. O que nós estamos falando aqui é um nível de pureza que é totalmente fora de qualquer padrão. Cada colisão ou cada vez que você emite um feixe de neutrino e ele colide com argônio, ele gera um volume de dados que é completamente fora de tudo que a gente já falou até hoje. Vai exigir computadores quânticos e algoritmos cada vez mais sofisticados para conseguir tratar esse volume todo de dados. Até hoje, nenhum experimento ou nenhum meio de purificação foi capaz de remover nitrogênio também. E esta mídia desenvolvida aqui no Brasil, ela é capaz de não só ser mais eficiente com oxigênio, certo? 30% mais eficiente do que o melhor que existe, como ela também purifica nitrogênio. Geralmente, um experimento dessa envergadura gera pequenas tecnologias como essas que acabam chegando no dia a dia das pessoas. Mas elas vão saber só daqui a uns anos, mas foram provenientes de um experimento como esse. E, por último, é um experimento que vai deixar o Brasil na vitrine da ciência internacional como protagonista por várias décadas. Não só a ciência, como a indústria brasileira. A indústria brasileira vai ser habilitada nessa área de produção de criogenia de argônio líquido, e com isso elas podem
trabalhar dentro dos Estados Unidos em várias outras áreas. Então, é uma transferência de tecnologia, uma qualificação da indústria brasileira, além da ciência. A China e o Japão também entraram na corrida para entender essa partícula subatômica que intriga os cientistas. O neutrino já estava presente na origem do universo. A um custo de 300 milhões de dólares, a China construiu o Observatório Subterrâneo de Jugman, onde serão realizadas as experiências com os neutrinos. A obra gigantesca foi construída a 700 metros abaixo do solo. Essa profundidade é necessária como uma proteção contra os raios cósmicos e a radiação que poderiam interferir nas pesquisas para a detecção e análise dos neutrinos. O projeto chinês vai começar a funcionar ainda neste ano e deve levar a tecnologia a novos limites da ciência. Por sua vez, o Japão também aposta na iniciativa com a construção do laboratório denominado Hyper Kamiokande, com o qual os cientistas japoneses pretendem revolucionar os conhecimentos da física. Embora estejam presentes no universo desde o Big Bang, os neutrinos só tiveram sua existência confirmada pela ciência há um século. A tarefa é tão complexa que vai exigir a participação dos 1.400 cientistas de 200 instituições de ensino e pesquisa de 35 países. Por enquanto, cientistas sabem que os neutrinos são emitidos por estrelas como o Sol, mas também são encontrados em todo o universo. Em relação aos seres vivos, trilhões dessas partículas passam por nossos corpos a cada segundo, daí a complexidade do projeto. Os cientistas concordam que os neutrinos constituem a partícula menos conhecida em nosso mundo e que desvendar seus segredos pode revelar como o universo evoluiu e se expandiu há bilhões de anos. E são expelidos quando feixes atômicos colidem em um acelerador de partículas. Daqui a pouco, inteligência artificial detecta possíveis sinais de alienígenas em estrelas distantes. E ainda, cientistas buscam respostas para a seguinte questão: se as estrelas e galáxias representam menos de 5% do universo, do que é feita a maior parte? Considerado um dos maiores projetos científicos atualmente, o JUNE é comparado a outras duas iniciativas importantes para o futuro da humanidade. Vamos ver quais são? Uma delas é nada menos que o maior laboratório de física de partículas do mundo. A Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, mais conhecida como CERN, da sigla em francês, é sinônimo de excelência em pesquisa. E nos últimos 70 anos, ganhou ainda mais destaque por seu extenso acelerador de partículas subterrâneo, o Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, da sigla em inglês. O tubo gigante de 27 quilômetros de extensão foi construído perto de Genebra, na fronteira da Suíça com a França. Um dos pontos centrais era encontrar o bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. O nome é homenagem ao inglês Peter Higgs, Nobel de Física, que postulava que essa partícula está na origem da formação da matéria e de todas as coisas que conhecemos.
A comprovação veio em 2012, abrindo um novo campo da física de partículas e ajudando a explicar por que elas se aglutinaram na formação do universo. Também na Europa está o reator termonuclear experimental internacional no sul da França. Ele acaba de alcançar um marco notável em direção a uma fonte de energia limpa, sustentável e praticamente ilimitada. Trata-se da fusão nuclear, o mesmo processo que gera a energia das estrelas. A equipe da Comissão de Energia Atômica da França se prepara agora para avançar nessas pesquisas que podem levar à mais importante descoberta no campo da energia, o que poderá revolucionar o setor. Será que o Big Bang não foi o princípio de tudo, o começo do universo que conhecemos hoje? Essa questão foi levantada por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. De acordo com essa nova teoria lançada pelos cientistas franceses, o universo já passou por várias situações que poderiam ser chamadas de idas e vindas. Isso significa que planetas e estrelas podem ter existido em algum momento. Ou seja, antes do Big Bang, a grande explosão que teria ocorrido há 13 bilhões e 800 milhões de anos, que deu origem ao mundo que conhecemos hoje. Segundo os pesquisadores franceses, o universo passou por períodos de expansão e contração. Em todos eles, a presença de matéria escura, que compõe cerca de 90% do universo atual, sempre foi predominante. Observar dois planetas em plena fase de nascimento parece ficção científica, mas esse fato histórico para a astronomia foi registrado pelo Supertelescópio Espacial James Webb. Ao captar a imagem de uma estrela batizada de PDS-70, as lentes do James Webb captaram o nascimento de dois exoplanetas, assim chamados por se localizarem fora do sistema solar. Os novos planetas são compostos por gás e poeira e devem orbitar a estrela que, para eles, se compara a um mini-sol. Entender como ocorre esse processo é um dos principais objetivos da missão do James Webb. A PDS-70 é uma estrela anã alaranjada situada a 370 anos-luz da Terra, que agora tem em sua órbita os dois recém-nascidos, os planetas PDS-70b e o PDS-70c. Vale lembrar que cada ano-luz significa 9,5 trilhões de quilômetros de distância. A inteligência artificial detecta possíveis sinais de alienígenas em estrelas distantes. Um novo algoritmo localizou 8 sinais que podem estar relacionados com civilizações extraterrestres. Publicada pela revista Nature Astronomy, a pesquisa destaca a importância do uso da inteligência artificial na busca por alienígenas. Estou impressionada com os resultados alcançados e com as possibilidades trazidas por essa ferramenta, declarou a astrônoma Sharon Gee, da Universidade de Toronto. Os 8 sinais são de 5 estrelas localizadas a distâncias que variam de 30 a 90 anos-luz da Terra. O anúncio passou a ser acompanhado pelo SETI, grupo de pesquisadores de inteligência extraterrestre localizado na Califórnia. Os integrantes desse grupo utilizam poderosos radiotelescópios que vasculham possíveis sinais de alienígenas em milhares de estrelas e centenas de galáxias. Daqui a pouco, entre bilhões de galáxias, algumas têm um comportamento bastante incomum e chegam a devorar outras. E ainda, a super-terra recém-descoberta pode abrigar vida, mesmo com temperaturas extremas.
A descoberta de uma superterra distante do sistema solar coloca os astrônomos diante da seguinte questão: pode existir vida sob temperaturas extremas de frio e calor? A superterra, um exoplaneta batizado de HD 20794d, executa uma órbita incomum em torno de sua estrela. Num dos extremos, se afasta a uma distância maior do que a máxima alcançada por Marte do Sol, que é de 250 milhões de quilômetros, o que significa uma temperatura média de menos 150 graus Celsius. No outro extremo, chega à mesma distância média de Vênus do Sol, que é de 108 milhões de quilômetros, o que significa temperaturas máximas que chegam a 465 graus Celsius. Com esses extremos, embora alguns astrônomos acreditem na possibilidade de existência de vida nessa superterra, outros se perguntam que tipo de organismo poderia sobreviver sob essas temperaturas extremas. Entre bilhões de galáxias existentes no universo, algumas têm formatos e comportamentos inusitados. Uma delas chega a devorar as vizinhas. Localizada na constelação Triângulo Austral, a galáxia ESO 137001 tem um formato que lembra uma medusa. Com a cauda de poeira e gás em seu entorno, a imagem remete aos tentáculos de uma medusa nadando no mar de estrelas. Situada a 42 milhões de anos-luz de distância, a galáxia NGC 1052DF2 surpreende os cientistas pela ausência de matéria escura em seu núcleo e no seu entorno. Isso é estranho porque a matéria escura é um dos maiores componentes do universo. Uma galáxia zumbi é como ficou conhecida a MACS 21291, também batizada de galáxia morta, uma vez que lá não nascem estrelas há 10 bilhões de anos. Mas o que mais surpreende os cientistas são as galáxias canibais. Uma delas é a Andrômeda, vizinha da nossa galáxia. Há bilhões de anos, ela vem devorando as galáxias menores. Dentro de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Andrômeda e Via Láctea vão se fundir, embora ainda não esteja claro qual delas vai devorar a outra. E até lá, a Terra não deve ser incluída nessa fusão, uma vez que o Sol, antes de se autodestruir, vai se aquecer a tal ponto que tornará impossível a vida na Terra. Cientistas da NASA refizeram o cálculo sobre as chances de um asteroide colidir com a Terra até o ano de 2032 e baixaram o número para menos de 2%. Milhões de rochas dos mais variados tamanhos circulam pelo sistema solar, a maioria no cinturão de asteroides situado entre Marte e Júpiter. Os mais perigosos são aqueles que chegam a uma distância considerada próxima em termos espaciais, cerca de 7 milhões e 400 mil quilômetros da Terra, ou seja, aproximadamente 20 vezes a distância entre o nosso planeta e a Lua. Mas esses são monitorados o tempo todo para o caso de, saindo do curso normal, seguirem uma rota em direção à Terra. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!